estamos começando mais um Em Pauta para você ligado Rádio Câmara 103,5 e também TV Câmara canal digital 11.2. O Em Pauta também você pode acompanhar pelas nossas redes sociais oficiais Câmara Municipal de Sete Lagoas. Estou recebendo nessa manhã o pastor Alcides, vereador da Câmara Municipal de Sete Lagoas, que é um grande defensor da causa do autismo, autor da lei 8.240 de 2013, que institui o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a ser comemorado no dia 2 de abril de cada ano, de origem do projeto de lei 41 de 2013. Ele participou da criação de lei 9.078 de 2020, que cria nas escolas públicas municipais a Semana de Conscientização do Autismo e da outras providências de origem do projeto de lei 91 de 2020, de autoria da mesa diretora. Pastor Alcides, prazer em recebê-lo, programa Em Pauta, você fazendo parte aqui da 103,5 e também da programação da Rádio Câmara 11.2. Obrigado pela sua presença. Edmilson, eu que agradeço pela receptividade aqui da nossa Rádio Câmara. Esta manhã, uma manhã que nós consideramos de suma importância, estamos recebendo aqui o nosso músico terapeuta da APAI, nosso amigo Rafael, já não de primeira vez, prazer recebê-lo de novo. Estamos recebendo aqui o nosso amigo Paulo, é um autista, mas é um autista de uma sapiência, de uma memória, de um conhecimento, de uma interação ímpar. Então é um prazer receber o Paulo aqui, né, Paulo? Bem-vindo. Bem-vindo, mano. Bom dia pra você, ótima manhã pra você, tá? E também temos conosco a Josi, assistente social da APAI. E como você já nos antecipou, na realidade, desde 2013, dia 2 de maio de 2013, nós apresentamos aqui na Câmara Municipal a nossa intenção de estabelecer o Dia Municipal de Conscientização do Autista para, além da conscientização, naturalmente, sensibilizar tanto a comunidade, o terceiro setor, a iniciativa privada, bem como, mais do que nunca, o poder público, para que nós pudéssemos ter políticas públicas que, na realidade, alcance a demanda em Sete Lagoas de atenção especializada aos autistas. Então, nós temos a intenção e temos trabalhado nisso com o poder público na busca de a instituição de um centro especializado de atenção ao autista e familiares. Porque quando a gente pensa no autista, a gente pensa nele e, evidentemente, no envolvimento de toda a família para que haja uma boa e devida assistência. Então, a conscientização a gente vem trabalhando isso ano após ano. Eu agradeço muito a minha assessoria, porque, na realidade, é a mola mestra da realização de qualquer vereador, é uma boa assessoria. E nós temos na nossa assessoria o Cláudio Menezes, a Michele, a doutora Micaela, o Adilson, o Leandro. Então, essas pessoas trabalham e fazem acontecer a estrutura dos eventos que nós imaginamos. Às vezes eu imagino, eu penso lá em casa e chego e jogo para eles, e eles desenvolvem. Então, eu parabenizo-os. E se sucesso algum eu tenho recebido, tenho alcançado, eu agradeço a minha assessoria. Então, nós temos aí a conscientização da população sobre o autismo. O objetivo nosso é este: promover campanhas educativas que visem eliminar qualquer forma de discriminação aos autistas e também ampliar as medidas de inclusão social na participação comunitária dos autistas. Desde então, continuamos todo mês de abril, venho promovendo ações para cumprir tais objetivos. Já fizemos trabalhos de conscientização nos semáforos, no sinal de trânsito, todo ano fazemos. O ano passado nós fizemos lá no terminal urbano. Rodoviário. Terminal urbano, né? Terminal urbano. E trabalhamos no terminal urbano, audiências públicas, já fizemos reuniões especiais. Agora, por exemplo, Edmilson, Rafael, Josi, Paulo e ouvintes da Rádio Câmara, no dia 12, próximo, dia 12 de abril, às 19 horas,
nós estaremos promovendo uma palestra numa reunião solene aqui na Câmara com profissionais com expertise na área, com o objetivo de conscientizar e incluir. Momento que já aproveito para deixar aqui o nosso convite à participação a todos que nos ouvem, principalmente os profissionais. O evento será aberto, voltado a estudantes da área, professores, pedagogos, será dividido em duas partes. Uma delas será conduzida pelos psicólogos da infância, especialista de autismo, o David Sampaio e Juliana Ventura, que abordarão o espectro autista e atendimento na prática. E a outra pela neuropsicopedagoga de infância com ênfase no TEA, transtorno do espectro autista, pós-graduado em desenvolvimento infantil pelo CBI of Miami, Daniele Castanheira, convidada para discutir o tema pelo viés da educação. E aí, para você que nos ouve, para maiores informações, verifique em nossa rede social, no Instagram, @pastoralcidesoficial, @pastoralcidesoficial, para maiores informações e como participar. E hoje convidamos a instituição APAI, como já disse, aí o Rafael, a Josi, o nosso querido Paulo, para bater um papo sobre o tema autista. E pode ter certeza que vai ser um papo muito interessante, vindo ao encontro, pastor Alcides, além das campanhas, né, que você acabou de citar, que são muito importantes, nos sinais, semáforos, no dia a dia. E um seminário desse não é menos importante, porque às vezes as pessoas que convivem no dia a dia com o autismo não têm tanto acesso a esses profissionais, né, que estarão disponíveis com a expertise de mostrar um pouco mais, porque às vezes a falta de informação, as pessoas têm o autista em casa, às vezes não sabem, né, como lidar com algumas técnicas, por mais que as escolas hoje estão inserindo esses alunos com mais tranquilidade, tem sempre o professor cuidando, né, diretamente do autista, mas quando você ouve uma palestra com especialistas, abre uma nova fase, né, de tratamento, de conhecimento. Quanto mais informação, e eu vou provocar demais da conta essa questão de informação. Porque quanto mais o povo sabe, mais o povo toma conhecimento dos direitos que a eles assistem. E aí, evidentemente, que a gente dá uma espremida no Poder Executivo. Exatamente. Para a gente dar uma espremida. A gente informa para que eles saibam quais os direitos que eles têm e onde o poder público não está atendendo a contento esta demanda. Então, eu quero trabalhar muito, venho trabalhando muito na área de saúde, na área de educação e na área de assistência social, porque são as três áreas que a questão do TEA, dos portadores do transtorno, interligam, né? Extremamente demandado. A lei, evidentemente, da conscientização da sociedade para que elimine de uma vez por toda e qualquer forma de discriminação e tenha um atendimento específico de forma mais direcionada ao autista. Mesmo no comércio, na assistência à saúde, no comércio ou em qualquer outra área de lazer, que eles tenham, na realidade, a devida assistência como é devido, no sentido de priorização. Sem discriminação, porque na verdade o autista ele tem que ser inserido numa vida social normal, né, com várias técnicas. A gente sabe disso, que tanto que eu comentei da menina que é autista e tem uma vida social, tem um filho autista. Então essas pessoas, elas precisam de ter, primeiramente, respeito, porque você tem que entender, né, e respeitar o autista. E para você respeitar o autista e entender o que o autista passa, né, o que o autista sofre, você tem que também receber essas informações, não só quem tem um autista em casa, né? Então, você entendendo como funciona o espectro autista, você passa a ter um pouco mais de empatia, né? Empatia. Que é o mais importante nesse momento. Empatia, atenção, evidentemente, mais amor, mais carinho, mais afetividade, mais acolhimento. Essa a nossa batalha e nós não vamos descansar. Jamais, como disse Winston Churchill, nunca desistir. Não deixar ninguém para trás, né? Deixar ninguém para trás. Até que atinjamos o alvo que nós estamos propondo
em favor dos nossos amigos. E fechando essas autistas. lacunas deixadas, de repente, pelo poder público, né? Vamos tapar esses buracos, aonde necessita de Com mais certeza. educação, de mais Com espaço certeza. para essas crianças, A lei né? do Centro Especializado de Atendimento ao Autista e Familiares, que eu entendo que o poder público falha em ainda não ter instituído essa instituição aqui na nossa cidade. Trabalhar as escolas devidamente a educação, trabalhar devidamente a saúde, para que entendam, compreendam, se interagem e possam entender, compreender e mover ações de políticas públicas à altura da demanda que nós estamos tendo, que Sete Lagoas, a gente tem tido aí um aumento muito grande de demanda de assistência aos autistas. E o poder público está muito de braço cruzado para o meu gosto. Não pode ficar assim, E não. no passado não muito distante, a gente pode lembrar que as pessoas não entendiam bem o que é autismo, né? Tem pessoas em casa hoje que devem conviver com o filho autista e ainda não ter percebido, né? E isso é muito importante que você perceba que a criança é uma criança autista já bem antes dos 3 anos de idade, né? Com 18 meses, né, você já consegue identificar e são aquelas coisas que já está bem explícita, né, nas redes sociais, os sintomas, né, do autismo. A nossa As amiga reações, Josi, né? a nossa amiga Josi falará sobre essa possibilidade aí, inclusive do diagnóstico precoce. É verdade. E é muito importante o diagnóstico precoce, até mesmo para que você comece e entre logo com o tratamento, né? Exato. Que isso facilita quanto mais cedo. A gente, pastor Alcides, coloca já o pessoal nessa roda de conversa? Já, vamos deixar Que eles... Eu sou só uma porta aberta para que a coisa aconteça. E eu faço através do microfone essa ligação para que as coisas aconteçam nas campanhas, viu? Dia Isso. 14 de abril, Dia a gente vai 14 falar às mais, 19 claro, horas. a sua assessoria vai nos enviar aqui o texto e a gente vai colocando no ar. Dia 12. 12 do 4. 12 do 4. 12 do 4 às A gente 19 horas. a gente vai divulgar aqui, com certeza. Por Então, favor. deixa eu dar um bom dia aqui. Josi, assistente social. Josi, prazer recebê-lo aqui no Em Pauta. Prazer é todo meu. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? Bom dia a vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite, né? Para falar de um assunto tão importante quanto a questão da inclusão da pessoa com deficiência, né? Do autismo. É como o pastor falou muito bem. A gente precisa conscientizar as pessoas através da informação e do conhecimento, é que a gente vai combater o preconceito, que vai permitir o real acesso dessas pessoas ao que lhes é necessário, né? Uhum. Elas são cidadãos de direito como qualquer um de nós. Então, a nossa Constituição Federal já prevê isso, todos os direitos assegurados aos cidadãos. E aí a gente tem alguns mecanismos legais para permitir esses acessos, para tapar esses buracos, como você bem disse, que a nossa legislação tem, que o nosso dia a dia tem, porque as pessoas com deficiência, elas enfrentam muitas barreiras. E a maioria delas são barreiras atitudinais, né? Certo. Advém das atitudes mesmo do poder público, das pessoas na rua, na maneira de conviver, muitas vezes dentro da própria família, né? Essa questão mesmo do diagnóstico precoce, a gente tem um ser dentro de Sete Lagoas que funciona dentro da APAI, que é o Centro Especializado em Reabilitação. Temos a junta reguladora, que as famílias podem e devem ser encaminhadas para lá, para, né, assim que visualizarem algum tipo de sintoma, né? Existe uma equipe multidisciplinar dentro da APAI que faz essa avaliação e que vai encaminhar essa pessoa para os devidos atendimentos a que ela tiver necessidade. É um ponto de partida, né, para as famílias, né? É um ponto de partida, sim. E é um ponto de partida muito importante pela questão até de orientação. Como o pastor Alcides citou, não é só a pessoa com deficiência, é uma família inteira. É uma rede de apoio, é uma comunidade que se envolve nisso. Então, quanto mais informação, quanto mais o tratamento for precoce, menos chance dessa pessoa sofrer uma violação de direito, né? Dela ter realmente seu desenvolvimento garantido. Entendi. Ô, Josi, a gente vai conversar muito aqui, tem muitas perguntas, muitas curiosidades. Só lembrando aqui que o Senado aprovou a validade indeterminada para laudos de deficiência permanente, tá? Sim. O Senado Federal aprovou o projeto de lei 3.660 de 2021, que visa garantir a viabilidade indeterminada para laudos de deficiência permanente. O texto busca facilitar a vida de pessoas com deficiência irreversível, que muitas vezes enfrentam a exigência de laudos recentes para ter acesso às políticas públicas.
Muito importante, né, pastor? Acordaram, né? Acordaram, né? Que o laudo. Tem que ter um laudo. Até parece que é por tempo determinado. O laudo tem data de validade, né? Melhorou. Então, né? É muito complicado. E a proposta altera o estatuto da pessoa com deficiência para deixar claro que esses documentos terão validade indeterminada. Isso foi uma conquista muito importante, né? Tendo em vista até a dificuldade de acesso que a gente tem no Brasil para algumas especialidades. Que alguns laudos exigem aí que seja o neurologista, que seja o psiquiatra, né? O especialista na área. Isso facilita muito o acesso de benefícios, né? De algumas políticas públicas para essas pessoas. Porém, eu não posso deixar de frisar a importância do pessoal entender que ter um laudo de uma deficiência definitiva não incapacita a pessoa com deficiência. Pelo contrário. Exatamente. Né? O que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe na questão de ter uma avaliação biopsicossocial é exatamente nesse sentido. Não é só o médico que determina, né? Existe uma avaliação biopsicossocial ali porque a pessoa com deficiência ela é capaz. Ela pode desenvolver, né? Vocês vão ter a oportunidade de conversar com o Paulo aqui e ter um pouquinho do talento, um pouquinho da potencialidade que ele tem. Pode participar de uma vida social normalmente ativa, né? Ativa, com certeza. Sem nenhuma restrição, né? E é claro que muita coisa é importante nesse processo, como também a musicoterapia, né? No caso, o Rafael aqui, que é musicoterapeuta lá da PAI. Rafael, obrigado pela sua participação, seja bem-vindo Em Pauta. Edmilson, pastor Alcides, né? Queridos ouvintes, muito obrigado aí pelo convite, né? Mais do que nunca é uma alegria muito grande, né? Fazer parte dessa equipe lá na PAI, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Tem mais ou menos 9 anos, né? Que eu já desenvolvo esse trabalho lá na PAI, né? Com musicoterapia. E, inicialmente, né? Quando eu tive acesso à escola e aos alunos, muitas perguntas vieram à tona, né? E aí, como que eu vou desenvolver um trabalho? Como que eu vou trabalhar com esse público? Então, eu me questionava, né? Nas primeiras semanas. Mas aí, ao mesmo tempo, eu percebi que eu tinha uma ferramenta muito bacana, que era a questão da música, né? E aí, a gente começou a desenvolver esse trabalho lá com a musicoterapia, né? Com os alunos. E aí, eu fui descobrindo, né? Algumas habilidades, né? Desses alunos. E aí o trabalho ficou bem mais leve. Porque essa ferramenta, né, que é a música, né, me deu essa possibilidade de descobrir grandes talentos. Como aqui a gente tem aqui o nosso amigo Paulo, né, que hoje ele é um radialista lá da PAI. São habilidades, né? São habilidades que às vezes ficam escondidas. Escondidas, né? Exatamente, né? E algumas aptidões, né? Através da música é muito importante. Isso, que ao longo desses anos, né, a gente conseguiu descobrir e fomos trabalhando isso aí ao longo do tempo. Você achou uma sintonia perfeita, né? Exatamente. Tanto é que os eventos, né, que a gente tem lá, né, o Paulo, né, temos outros alunos lá que eles criaram, né, já tem essa autonomia para eles poderem desenvolver esse trabalho que na verdade passa a ser algo bem dinâmico, né? E essa sensibilidade deles acaba que se transforma numa matéria-prima importante. Exatamente. Dentro da própria fundação, vocês têm lá a matéria-prima, que são as habilidades deles. Deixa eu colocar o Paulo aqui. Primeiro, prazer receber o Paulo aqui, que é autista, é radialista lá na PAI. Então, eu estou, assim, feliz 2 vezes, né? Por ter um parceiro do rádio e, ao mesmo tempo, participando aqui do programa. Paulo, seja bem-vindo. Olá, bom dia. Eu queria agradecer sobre a escola da APAI, que eu fui na Artipel, foi ano passado. Artipel de 2007 até 2020. É colar fundo, reforço, colar lado, montar sacola, colar reforço. Colar fundo e reforço, colocar cordinha, furar a sacola, colocar cordinha, carimbar, colocar adesivo, fazer controle, olhar fundo, silk e a sujeira e contar monte 10 e 10. E tem também, para finalizar, embalar a sacola da APAI.
Ô, Paulo, e na hora que, quando é que apareceu para você, falou assim, eu gostei, vou virar locutor? Olha, eu sou locutor de rádio, mas sabe por quê? Que no Centro-Dia, desde 2022, com a professora Tereza na APAI. Na Tereza da APAI. E outra coisa, vai ter merenda da APAI de tarde e de manhã. E outra coisa. Na minha casa, eu lavo vasilha, varre a casa, lavo o banheiro. Tem também limpo o fogão. Tem também uma cozinha, limpa a mesa, limpa a pia da cozinha, lava a pia da cozinha. Tem também, eu fui no supermercado, na padaria. Mamãe te deu cartão, recebe benefício, mamãe te deu cartão, fui no supermercado. E tem também muito mais, tá? Tá bom, Paulo, obrigado. Ô, Josi, eu ouvindo o Paulo aqui dizer todas essas tarefas, eu tenho uma sobrinha também autista. E eu percebo lá, às vezes, uma falta, pela dificuldade, é claro, né, do dia a dia, eu percebo uma dificuldade deles ter essa rotina quando não estão, no caso da APAI. Que lá eles ensinam e explicam dessas tarefas diárias. Você também não pode deixar o autista ficar longe dessas tarefas. Tem que ter as normas, né, as regras, para que eles mantenham as obrigatoriedades do dia a dia. Como ele vai ao supermercado, como ele lava um banheiro. E eu percebo que o que acontece lá, eu estou dando como exemplo, dentro de casa, que é a minha sobrinha, eu percebo que algumas falhas são de deixar, tipo, ela está naquele ambiente dela, fica 24 horas e não tem esses afazeres, sabe? Essas regras. Isso influencia muito, Josi? Com certeza, influencia diretamente o desenvolvimento, né? Na APAI, a gente tem um trabalho, né? No caso, eu vou citar o que o Paulo participa, que é o Centro-Dia, que é exatamente para trabalhar essas habilidades, para trabalhar, nós temos ambiências. E aí, a pessoa com deficiência, quando ela é inserida, ela passa por um processo de avaliação, onde a gente consegue, junto com a pessoa com deficiência, a família e o profissional, visualizar quais são essas necessidades. No caso, o Paulo citou ali uma oficina que ele participou um tempo, né? Que era a fabricação de sacolas, que hoje a APAI não tem mais, que hoje a gente tem o Centro-Dia, que é o que ele cita dessas atividades da vida diária. Então, desde o mínimo, que é pôr um lixo para fora, arrumar uma cama, até ele entender que ele é um cidadão de direito, que ele tem o direito ao voto, que ele tem o direito ao acesso à saúde, à educação, como qualquer outro indivíduo. Então, essa rotina ela é muito necessária. E no nosso caso do setor de assistência, a gente, além de trabalhar o usuário, a gente é um trabalho social com famílias, que é o que você pontuou muito bem. A gente precisa fazer com que a família entenda essa necessidade dessa rotina, né? Que eu acho que qualquer ser humano, nós somos desenvolvidos dessa forma, né? Através de rotinas mesmo, de desenvolver as suas habilidades. E a pessoa com deficiência não é diferente. Ela apenas precisa de mecanismos e de algumas particularidades que a gente tem que levar em consideração. Então, através disso, a gente consegue que ele se desenvolva, igual o Paulo. Até receber pagamento, ele vai. A gente tem um grupo lá hoje que, recentemente, eles foram fazer uma visita a uma instituição bancária para aprender a mexer no caixa eletrônico. A gente está fazendo um trabalho para reconhecer dinheiro, né? Apesar de alguns não terem a alfabetização, que às vezes a deficiência impede deles aprenderem matemática mesmo, claro, eles conseguem ter a funcionalidade de entender os valores de dinheiro, de conseguirem ter uma autonomia. Dentro da instituição, a gente tem um programa também que chama Programa de Autogestão e Autodefesa, que é a Autodefensoria, que trabalha isso. A pessoa com deficiência se entender como indivíduo e como pessoa com deficiência e ela aprender a se defender, a ela ter voz, né? É aquele emblema, nada sobre nós sem nós. Então, o Paulo já está no estágio em que ele se vê como pessoa, como um cidadão de direito. E ele não deixa ninguém violar esses direitos dele. Ele se posiciona. Então, a família, muitas vezes, a sociedade precisa entender isso. É a partir de
de às vezes arrumar uma cama que esse processo de rotina, esse processo de emancipação vai fazer com que daqui a um tempo ele esteja numa cadeira representando uma associação dentro de um conselho de direito, por exemplo. Ô, Josi, e isso é uma transposição quando você tem essas regras, essas normas diárias? É uma transposição, ele consegue fazer uma transposição de um muro que é bastante alto entre o autismo e a sociedade, né? Claro que a gente sabe dessa barreira, mas com essas técnicas, né, que entra também o Rafael com a música, essas regrinhas do dia a dia, básicas, ele vai fazendo, ele vai criando uma escadinha até conseguir transpor esse muro. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. E muitas vezes, infelizmente, esse muro ele é colocado pelas pessoas. Não é a deficiência que cria essas barreiras. A altura é a do muro nossa demanda sociedade. a sociedade. É a nossa Ou sociedade. o muro que é impõe. alto ou baixo, depende da sociedade e também da aceitação da família. Exatamente, das barreiras O atitudinais. muro pode que a ser gente bastante tem. alto ou menos alto, Sim. conforme... Nós temos uma grande dificuldade na sociedade, que assim, é uma coisa visível, né? Rafael há de concordar comigo, que é a questão da infantilização da pessoa com deficiência. A criança não detém direitos, ela não detém vontades. E isso se alonga ao longo da vida da pessoa com deficiência. Ela sempre é tratada pela sociedade vista como uma criança. Vou citar um exemplo simples aqui, que o Paulo já até passou por isso em algumas situações e queixou com a gente. Às vezes, em algum atendimento, em algum setor público, questiona, mas cadê sua mãe? Ele não pode estar naquele ambiente, às vezes uma padaria, um comércio, em algum lugar, sempre questiona onde está o seu responsável legal. Ou às vezes uma consulta médica, é como se a pessoa com deficiência fosse invisível. E conversam somente com o responsável. Quantos anos que ele tem? Não, mas ele pode perguntar para ele sabe. Ele verbaliza. Então, Ele essa sabe o que ele anulidade, tem. ele sabe que ele tem, ele consegue... Ele nunca deixou de saber o que ele tem. Exatamente. Então, a nossa sociedade infantiliza e anula muito a pessoa com deficiência. Então, essa orientação, esse momento que a gente está vivenciando aqui, né? De poder falar sobre isso é muito importante. Mas por isso é que o pastor Alcides disse da conscientização, porque às vezes também a gente não pode transportar o erro para quem está lá no banco atendendo. Não. Porque, na verdade, a pessoa também fica com medo, né, de deixar tomar algumas decisões e ser penalizada por isso. Sim. Olha, eu estou com um autista aqui, eu posso deixar ele tomar as atitudes para que não cause depois, né? Então já é uma coisa de cultura, né? Por isso tem as formas de comunicar para as pessoas. Gente, eles agem sozinhos, eles sabem o nome, né? Eles sabem a data de nascimento. Agora, o pastor Alcides, números, nesse momento, para você que levanta essa bandeira, né? Que está em busca aí desse espaço junto ao executivo, números são importantes para chegar... Olha, nós temos X autistas nas cidades, a tendência é natural o crescimento. Isso ajuda para na hora de fazer a solicitação, o requerimento? Na realidade, é uma estatística ainda inespecífica, mas com maior propriedade para falar isso aí é a própria Josi. A Josi. Porque a gente trabalha isso, mas a gente não tem esse domínio estatístico. Mas sabemos muito bem, pelo clamor e pelo assédio que nós também recebemos por pais de autistas, eles mesmos nos dizem que tem, lamentavelmente, aumentado e em muito a demanda da assistência para os autistas em função do alto número de acréscimo de pessoas com o transtorno do espectro autista na cidade de Sete Lagoas. E já não de hoje, a gente sabe que são muitos. Eu tenho vários pais de autistas. Certa feita, me sensibilizou muito, eu já tinha comigo essa formação, porque de formação profissional eu sou enfermeiro. Sim. Então eu já tenho assim uma o visão bem ampla da entendimento clínico, coisa. né? Mas certa feita eu visitei uma família e eu não tinha conhecimento de que lá havia um autista. E essa senhora, mamãe do autista, ela se valeu dos seus pais, os avós, para que ela pudesse trabalhar e os avós darem assistência ao autista. E o autista de alto grau. O autista de alto grau, ele, de forma ininterrupta, ele tinha ações múltiplas. E quando percebi aquilo, com meia hora, 40 minutos que eu estive ali,
eu pude sentir na alma o que sente um familiar de um autista de alto grau, principalmente, que na realidade não interage com as demais pessoas. E a aflição, para mim, que não tinha o contato direto, falei, meu Deus, precisa ser trabalhado o mais rápido possível, com a maior intensidade possível, para que as autoridades, a quem compete, instituir políticas, como disse, políticas públicas, que venha realmente de encontro à necessidade e à demanda deste público, que tem direito como qualquer outro cidadão e que, infelizmente, é colocado de lado, os poderes públicos, as autoridades, as pessoas são É o indiferentes. tal de depois eu vejo. A gente não são prioridades, né? São indiferentes porque não está na pele, eles não sentem. Eles não vivem em loco, né? Exatamente. Porque imagina você que esteve lá naquele momento, sentiu, né, aquela agitação de momento. É. E quer dizer, eu vou embora daqui a pouco. Eu estou Exatamente. livre desse problema. Exatamente. E quem convive diariamente, 24 horas com isso? Exatamente. E como o Josi disse aqui, de repente o atendimento a um autista que esteja acompanhado. A pessoa direciona a pergunta ao acompanhante, não ao autista. Só uma informaçãozinha para você Pra perceber ilustrar. a capacidade de alcance. Qual a data do seu nascimento? A minha? É 5/10/68. 78? 68. 68. Ô, Paulo, 68, Paulo. Quantos anos esse homem tem? Eu tenho 36. 35. Não. O Edmilson nasceu em 68. É. Quantos anos ele tem? Ele vai fazer 55. Meu Deus. Isso é pouco, tá? Tem uma memória. Isso é pouco. A memória, a Memória capacidade, a impressionante, né? interação, a assimilação que o Paulo tem do mundo como um todo é de se admirar. Não, e o importante é o seguinte, a gente, claro que é perceptível uma certa, né, um delay, né? Pouco, mas existe. Mas ele, se você perguntar a pessoas comuns aí rápido, fica ali, 68, peraí. É verdade. Ele, né, só deu um pouquinho de tempo para, eu vou fazer 68, quer dizer, Ele é rápido. ele sabe que outubro ainda não chegou. Exato. Quer dizer, eu ainda vou Isso, completar ainda vai 55. completar, exatamente. Né? Isso é muito importante. Ô, Josi, eu fiz a pergunta para o pastor Alcides, eu não sei se você, como assistente social só da APAI, recebe os números globalizados de uma região. Tem mais ou menos assim, eu tenho hoje na cidade X autistas. O que acontece? Infelizmente, Sete Lagoas não possui um diagnóstico de pessoas com deficiência. Eu nem me refiro apenas ao autismo. Já foi uma demanda que foi levada ao Conselho da Pessoa com Deficiência, ao próprio CMAS também, o Conselho Municipal de Assistências, né? Que tem o setor de vigilância. É algo que está sendo contabilizado, está sendo organizado, porque envolve vários setores, né? Várias políticas públicas, mas é de suma importância que nós tenhamos esse diagnóstico, até para a gente gerar política pública mesmo. Exatamente. Né? Nós precisamos saber, essas pessoas ainda estão na invisibilidade. Mas hoje, pelos números que a gente tem na instituição, na APAI, a APAI hoje oferece cerca de 5 mil atendimentos dentro da área de saúde. Cerca de 60% são para autistas. Que Isso coisa, é um número 60%, sim, 5 mil, né? 60% dos atendimentos. Foi em uma conversa com o coordenador, né, do setor, o Libreiron, que ele me passou essa informação. Nós não temos também ainda um número fechado, porque esse número dentro da APAI, ele é alterado constantemente, porque a gente sempre está recebendo novas demandas, né? Mas É flutuante, né? é flutuante, sim. Mas a gente percebe um aumento, sim. Eu falo que é também pela questão da gente estar combatendo essa invisibilidade, pelas informações que chegam a essas famílias, que aí o sintoma vem, e aí eles já buscam um atendimento. Antes, essas pessoas estavam realmente reclusas e invisíveis. E tem Então, aquelas a também evolução- que pessoas de classe um pouco mais alta, né, média alta, que também
fazem o tratamento específico Sim, particular e esses números não aparecem. Esse né? número não aparece. A própria carteirinha, a CIPTEA, que é a carteira agora de identificação do autista, que foi através da lei Romeu Mion, né, de 2020, ela visa essa identificação. Porque através da pessoa fazer a carteirinha, ela vai ter uma prioridade, né, nos atendimentos, nos serviços públicos, e essa identificação vai poder se gerar um número no país de pessoas autistas. Então, dentro do transtorno do espectro. É também um mecanismo que a gente tem para buscar essa informação. E serve de ponto de partida para as Serve de políticas ponto de públicas, né? partida. Eu preciso Exatamente. saber o que tem para atendimento. Ô, Rafael, a música entra de que forma lá? Você pega cada aluno é específico para cada música? Você é uma sala de aula com todos eles? Como é que funciona? Hoje nós temos uma estrutura muito bacana lá, né? Nós montamos uma sala para estar atendendo esses alunos com todos os instrumentos, né? Então eles passam por todos esses instrumentos. Aquele instrumento que ele se identifica mais, aí a gente consegue fazer esse trabalho com aquele aluno, porque ele se identificou mais com aquele instrumento. Então ele fica mais tranquilo. Mas antes eles passam por todos os instrumentos, né? Aí a partir daí a gente começa a trabalhar com ele. É lenda ou é questão do autista com barulho? Não, é verdade. Eles têm Alguns. alguns. Embora o Paulo é mais tranquilo, né? Mas tem outros alunos que eles gostam do barulho alto. Lá a gente tem alguns alunos assim. Já gosta do som? Já gosta do som mais alto. Então não é regra, né? Não é não. Mas aí a gente consegue fazer aquela oscilação. Uma hora a gente coloca a música mais alta, outra hora a gente coloca a música mais baixa. Pra achar um equilíbrio, entendeu? né? Pra achar um equilíbrio ali. Mas, na verdade, o que acontece? Né? A gente percebe o seguinte, que quando eu comecei a desenvolver esse trabalho lá, não era fácil. Até eu perceber que eu tinha nas mãos uma ferramenta fundamental para mim conseguir trabalhar essa autonomia com os meninos, com os alunos, né? E aí, tipo assim, igual eu já fui já voltei para casa frustrado, né? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Hoje eu não consegui nada. Não consegui nada, não né? Rendeu, né? Com esse aluno. Hoje a aula hoje não rendeu. Mas ao mesmo tempo eu ficava me questionando, né? Será que eu tentei tudo? Será que eu trabalhei todas as possibilidades, né? Para conseguir desenvolver esse trabalho com esse aluno? Aí eu ficava me questionando. E aí eu tive que fazer um trabalho de pesquisar mesmo, de tentar, isso aqui não deu certo, aquilo que estava dando certo, aí eu começava a trabalhar em cima daquilo ali, né? E aí a gente conseguiu fazer esse trabalho. E você vai entendendo a individualidade e personalidade de cada um, né? Personalidade de cada um. Hoje você sabe, esse gosta. Hoje o trabalho está bem leve, porque hoje eu já consigo identificar, né, e saber para que lado que eu vou trabalhar com esse autista. Interessante. Ô, Paulo, claro, tirando a de Milson Marques, quais os radialistas que você gosta? Mas quem tem radialista, e eu não gosto de Babalu não, porque eu gosto do Mr. T, do Hamilton Lopes e do Breno Moura. Breno Moura faz o sertanejo à tarde, o Hamilton Lopes faz o sertanejo de manhã, Mr. T nas balanças da noite. Mr. T nas balanças da noite, levando vocês aquela viagem sem pagar passagem. Ah, e o Mr. T, você sabe que ele é americano, né? É, Mr. T, aquele roqueiro dos Estados Unidos. E eu sou fã do Mr. T. Mr. T é de sexta a domingo, a partir das 10 horas da noite, na Musirama 92,1. Mr. T. Você conhece o Mr. T pessoalmente? Eu conheço o Mr. T, aquele roqueiro dos Estados Unidos. Conhece também o Hamilton Lopes? Conheço Hamilton Lopes. Sertanejo classe A com Hamilton Lopes é de segunda a sábado, de 4 até as 8 da manhã. Hamilton Lopes e o sertanejo classe A. Isso é muito bom. E qual é o estilo de música que você gosta? A música sertaneja. E outra coisa, e vai ter dose dupla com Breno Moura, é de segunda a sexta-feira, de 5 da tarde até as 7 da noite.
na Muzirama 92,1. Não percam. É. Ah, Paulo, deu. Não, deu. E tem- Ele Deu tem que dar informação primeiro. completa. Horário. E tem também de manhã e de tarde não gosto da Muzirama, não gosto da Rádio Cultura 106,9. É uma música mais diferenciada, né? Você com flashback internacional. Gosto de flashback nacional e internacional. Também gosto da música romântica, pop rock, hip hop, MPB e dance music e techno. Você conhece alguma locutora? Conhece a locutora Cláudia Maia. Ah, Claudinha. Claudinha Maia é de tarde, hein? Na Cultura. Viu? Tá ligado. É a mesmo. partir de segunda a sexta-feira, a partir de 1 da tarde, é com a Cláudia Maia, aqui na Cultura 106,9. Mas de preferência funk não. Funk não. Funk não. Nem da música da Xuxa, tá? E Nem da música da Xuxa tá Xuxa. fazendo 40 anos. Tá? E eu não gosto da música da Xuxa não, porque eu odeio essa Xuxa, tá? Mas qual Tá. cantor que você Mas gosta, Paulo? qual cantor? Eu gosto da música de Larissa e William Cavaleiros do Zodíaco. Ó. Paulo tem toda a expertise da comunicação, hein? Conhece a escala toda, né? Do time. E eu percebi o seguinte, porque o Paulo ele gosta da música de raiz, né, Paulo? O sertanejo. Gosto de sertanejo e de forró de raízes e da música caipira do forró sertanejo. Vou convidar o Paulo para ouvir a 103,5, viu, Paulo? Maisena de manhã tá aqui tocando modão caipira, na 103,5, cedinho. Amanhã cedinho não gosto de... Amanhã cedinho não tô ouvindo rádio Câmara, não tô ouvindo rádio Muzirama. O sertanejo classe A com a Milton Lopes e com a música caipira. Dos sertanejo e de raízes e da música caipira. Você gosta mais de rádio ou de televisão? Rádio. Gosto de rádio e de televisão. Que bom. Mais algumas perguntas, eu tenho aqui várias, aí eu acho que eu pergunto até para a Josi. Ô Josi, lá na PAI existem vários níveis do autismo, são divididos, né? Sim, exatamente. No caso da PAI, a nossa porta de entrada é o ser, né? A parte da saúde, a parte clínica. Mas especificamente para a questão do autismo, a gente atende de moderado a grave. O autismo leve, na parte clínica apenas, porque, como eu te expliquei, eles passam pela junta reguladora, fazem uma avaliação da equipe multidisciplinar para verificar quais os serviços que a PAI pode oferecer para essa pessoa. E aí varia muito, né? Não quer dizer que todo autista vai precisar do mesmo tipo de tratamento. Tem muitos autistas, como o Rafael colocou, há essa mudança. Existe esse estereótipo de que todo autista não gosta de barulho, não gosta... Mas existe, sim, né, diagnosticado uma questão de uma hipersensibilidade. Então, muitos, às vezes, precisam fazer um atendimento com fonoaudiólogo, com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional. Alguns se adaptam ao atendimento individual, outros têm que ser em atendimento em grupo, igual a PAI oferece a sinoterapia, que utilizam os cães, né? Alguns se adaptam muito bem e conseguem trabalhar essa hipersensibilidade dentro desse atendimento. Nós temos a ecoterapia também, que utiliza cavalos, além da musicoterapia dentro da própria clínica também é trabalhada. E temos hoje o TEA em Ação, que é um grupo também, para trabalhar em grupo com a pessoa dentro do transtorno do espectro autista. Existe uma equipe de psicólogo e fono, que é a Larissa e a Roberta, que trabalham com essas crianças. É um atendimento precoce também, né? Quanto antes for diagnosticado, ele já tem esse atendimento. Então, assim, varia muito de acordo com a necessidade do paciente, né? Da pessoa dentro do espectro. Uhum, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Como vocês puderam ver, o Paulo tem uma sociabilização muito maior, ele consegue já estar em determinados ambientes, mas ele ainda tem uma sensibilidade a determinados sons, a determinados locais que ele realmente não gosta de estar, porque acionam gatilhos nele que
é como se a pessoa com deficiência sentisse dor mesmo, né? O autista, essa hipersensibilidade, ela às vezes as pessoas julgam, é birra, é falta de limite que os pais colocam, a questão da seletividade alimentar, e não é nada disso, é uma condição da pessoa, né? Que precisa ser tratada, ser trabalhada, para que ela consiga superar certas coisas. É visível a situação de alunos quando ele começa a dar os primeiros passos no desenvolvimento, o retorno do pai e vocês também lá dentro, isso é mais do que gratificante, né? Nossa, demais, demais. Eu e o Rafa somos suspeitos para falar, porque a gente tem, né, o Rafa está com 9 anos já, pai, eu tenho 11 anos, mas assim, a cada dia que você está ali trabalhando, é uma vitória nova, às vezes é um aluno que antes não te olhava, ele passa a te olhar, ele passa a comunicar. Eu vou até compartilhar com vocês uma experiência pessoal, porque eu estou gestante, né? Eu estou grávida. Então, eu vivenciei coisas lá dentro de antes de eu ter contado aos meus colegas que eu estava grávida. Eu estava de 1 mês e pouco, 2. Um autista que a gente tem lá, ele é até mais severo, que é o Bernardo. Ele pôs a mão na minha barriga e deitou a cabeça no meu ombro e só sorriu para mim. Então, naquele momento, eu fiquei extremamente emocionada, que eu falei, gente, ele sabe. É uma sensibilidade adquirida. Enorme, E assim, o cuidado que eles têm comigo hoje, a maneira que eles vêm até mim por eu estar gestante, o respeito e o cuidado, é o respeito e o cuidado que a gente, quanto sociedade, tem que ter por eles também, né? Dentro das suas particularidades, dentro das suas especificidades. Mas assim, é muito gratificante. E às vezes as vitórias vêm ao longo de um tempo maior, né? Eu acredito que a gente, quanto sociedade, a gente coloca as pessoas dentro de caixinhas. Você tem que andar com tal idade, você tem que falar com tal idade, você tem que formar o ensino médio. Cartilha, né? Cartilha. E aí você vai namorar, você vai casar, vai ter filhos. Esse é o padrão. E nós não somos esse padrão. Então, a pessoa com deficiência, ela tem o seu tempo próprio. Onde que está escrito que a gente tem que se desenvolver dessa forma, né? Nós somos seres diferentes. Tanto que a nossa identidade, a nossa digital, ela é única no mundo inteiro. Então, nós não temos que fazer essas comparações. Então, isso varia muito. Às vezes, o diagnóstico é o mesmo, está dentro do... né? Às vezes, é o TEA leve ou médio, mas o desenvolvimento vai depender dos estímulos, tanto dentro do tratamento quanto fora, quanto dentro da comunidade. Muitas famílias têm muita dificuldade de inserir a pessoa com deficiência. A instituição faz um trabalho muito grande com a própria rede de apoio, com os equipamentos públicos e com a sociedade. Nós temos a nossa passeata, que se Deus quiser esse ano, né, Rafa? A gente vai conseguir ir para a rua novamente, porque a gente foi impedido pela pandemia, que é para mostrar à sociedade que a pessoa com deficiência existe e que ela tem que ocupar os espaços públicos, sim. Porque muito desse desenvolvimento é prejudicado pela falta de acesso, pela família não conseguir ir num shopping, ir numa praça, numa igreja, devido aos comportamentos da pessoa dentro do espectro. E que a sociedade julga e são olhares que essas mães vão passam, julgar sempre, entendeu? é inevitável. Se você vai a um shopping e o autista começa a dar as crises, né? As pessoas vão condenar. É birra, os pais não sabem educar, não está escrito na testa, né, que é autista, Exatamente. né? E o pastor Alcides, sabendo disso tudo, né, que a gente está falando aqui, é um pacote, tem políticas, a gente vê aqui assistência social que convive com isso. Quer dizer, todo mundo sabe que existe o problema. O senhor, com mais de não sei quantos anos na política, qual que é a dificuldade? Você tem o problema, é detectado o problema, o Senado Federal aprova algo importante dentro do problema. Qual que é a dificuldade de reservar uma política pública adequada, já entrar na verba, numa receita do ano seguinte? Qual que é essa dificuldade? Você como político, por que demora tanto? Por que é tão difícil entender? Na realidade, em Sete Lagoas, o poder público ele se limita a um convênio. Está se limitando a um convênio. Quer dizer, dei a minha parcela, a pai se vira. Mas não é bastante. Não basta, não chega. É pouco. É pouquíssimo, é ínfimo diante da demanda. Agora,
Edmilson, o que na realidade está acontecendo é que está havendo, ultimamente, um despertamento maior. Queiramos ou não, permita-me aqui, Michele Bolsonaro abriu um leque para as pessoas que estavam à margem da ótica do poder público, como TEA, surdos, doenças raras e outros. Ela focou nisto e trabalhou de uma forma a sensibilizar, não só dela, de agora, de 2018 para cá, com o trabalho que ela desenvolveu com Damares Alves e outras, mas na realidade, veja, eu aqui, uma microgota no oceano da demanda, estou desde o ano 2013, 10 anos intensificadamente trabalhando em prol da sensibilização e conscientização da sociedade e do poder público enquanto município. O que, na realidade, eu identifico e diagnostico, na realidade, é que saúde, e eu posso falar, porque eu sou egresso da saúde, sou aposentado, trabalhei 36 anos, 7 meses, diretamente na enfermagem. Neste período aí, também como administração hospitalar de saúde pública, o que a gente, na realidade, percebe é que o poder público, ele tem os braços bastante cruzados e bem descansados, relacionados à atenção à saúde específica, aos especializados. Então, a necessidade da valorização do profissional, da capacitação do profissional, o professor, o psicólogo, o assistente social, o médico especializado nessa questão do diagnóstico, o neurologista, o neuropediatra, ele precisa estar inserido nesse contexto. E o poder público precisa incentivar, intensificar, e nós temos trabalhado nesse sentido. Tanto que já fizemos audiências públicas, já fizemos várias, movemos várias ações junto ao poder público, e nós não conquistamos, bem dizer, quase nada diante daquilo que a gente tem demandado. Então, hoje, por exemplo, dia 12/4, nós estamos trazendo outra vez uma sessão solene, um seminário, onde nós estamos trazendo pessoas capacitadas, cujo público-alvo é exatamente este pessoal que está inserido no contexto do atendimento ao autista, para que essas pessoas especializadas possam estar trazendo o diagnóstico real, a demanda necessária e orientando, instruindo os profissionais que hoje estão aí à mercê de iniciativas tais como esta que nós estamos tomando, que é, na realidade, um dever do poder público, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Saúde e, por que não dizer, da Secretaria Municipal de Assistência Social. Não, e você pode abrir o leque, esporte. Ela pode ser inserida em todos os setores. Não tenha dúvida. Nosso, até então, subsecretário de Esporte, Fabrício, Sim. A inserção no esporte é imprescindível. Quando eu falo saúde, quando eu falo educação, estou falando educação e esporte, até porque está inserido no contexto da educação. Exatamente. Então, a gente está trazendo essa questão para que possamos, na realidade, verificar a possibilidade de trazermos essa sensibilização do poder público para que, no seu orçamento, ele insira no contexto. Eu não vou abrir mão de estar conclamando para a instituição do Centro Especializado de Atendimento ao Autista e Familiares. Uma coisa específica, para que eles tenham a referência de onde ir para que seja devidamente assistido. Não é levar numa UPA, não é levar numa clínica qualquer, mas é exatamente no lugar onde estejam as pessoas capacitadas para tal. Então, o que a gente tem feito em 2023, por exemplo, fizemos até essa camisa aqui, ó, mais informações, menos preconceito.
Esse cubo mágico, por exemplo, brinquedo sensorial, quando embaralhado as informações se perdem, mas quando as peças se encaixam, as informações se completam. Então, é toda uma gama, Exatamente. existe toda uma gama de instrumentalização para que possamos assistir adequadamente os nossos TEAs, adequadamente, e me preocupa muito o próprio portador do TEA, a família. Quem vai cuidar da A família é um distúrbio psicossocial, muitas vezes um distúrbio psicossocial financeiro. Então, a família fica à mercê de uma situação aflitiva. E às vezes incomoda bastante, é até emotiva, porque, né, Josi, você tem a pessoa primeiro com aquele laudo, né? Porque os pais recebem um laudo do filho autista. Pronto, e agora? O que eu vou fazer? Né? Eu já tenho problema, meu marido tem que trabalhar, e muitas vezes é desemprego, é dificuldade na família, aí se está instalado ali um autista. Aí eu vou para onde, né? Me permita, Josi, eu vou até fazer uma tangência aqui na sua fala, Edmilson, relacionada a essa questão da relação familiar. Acredite se quiser, mas quanto mais informação, menos preconceito, e essa informação capacita a família a relacionar. O senhor acredita que existem várias mães que ficam na situação solo para cuidar do seu filho porque o marido não suporta e vai embora? Ah, imagino. São vários. Falta de informação, falta de assistência. É lamentável, dá para chorar quando você vê uma situação dessa natureza. Porque mãe vai ser mãe sempre, né? Alguém tem que abraçar a causa. E aí você vira mãe solo numa situação Até dessa. isso acontece. Então eu tava sozinha, aí o lado financeiro sempre é mais complicado, doloroso. Medicamentos, eu ainda não te fiz a pergunta, também não deve ser medicamento tão simples, né? Não sei se é liberado pelo SUS. E aí é o que o pastor Alcides acabou de dizer, esse cubo mágico, quando embaralhado, cada corzinha daquela tem uma situação. Cada cor daquela é preconceito, é local de tratamento, é o psicólogo, é onde eu vou buscar, né? Quando isso acontece de juntar esse cubo mágico, ótimo, mas até chegar lá, né, pastor? Tem 10 anos que você está aí na busca dessa sustentabilidade para esse pessoal. É uma boa batalha, Longa e árdua, né? mas a gente vai conseguir. Se Com Deus certeza. quiser. Vamos sim. Essas questões são bem complicadas, assim. A família sofre muito, né? E como vocês pontuaram muito bem, a gente vivencia isso na pele dentro da instituição. O número de mães que são mães solo, ou às vezes nem são mães solo, mas são mães solos no sentido do tratamento da pessoa com deficiência. É só ela que assume esse cuidado. É só ela que abandona o emprego para cuidar. E apesar da gente ter uma legislação dentro da política pública de assistência social, por exemplo, que prioriza a matricialidade familiar, né, o fortalecimento da família na sua função protetiva, na prática isso não acontece. Essa mãe não é levada em consideração que ela é mãe de uma criança ou de um adulto dentro do espectro TEA, né? Para conseguir uma consulta, para conseguir, às vezes, uma avaliação para ela própria. Elas acabam negligenciando muito a própria saúde em prol da pessoa com deficiência e muitas vezes porque o sistema não entende as particularidades dessa mulher. Né? Nós recentemente, agora foi o dia 8 de março, dentro da instituição a gente fez uma campanha muito pesada com elas, referente a esses cuidados à saúde da mulher, e o que a gente ouviu muito foi isso, foi a dificuldade de acesso. Como que eu vou esperar 2 horas por um atendimento num posto de saúde ou para um especialista ginecologista, por exemplo? Onde que eu vou deixar o meu filho? Ele não é bem recebido nesses espaços. Ele não tem tolerância para aguardar esse tempo. 2 horas e o atendimento é impossível. E assim, a gente já tem uma legislação. A questão é, como o pastor falou muito bem, é a informação. Porque o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência já prevê esse atendimento diferenciado para a família da pessoa com deficiência. Isso já está em lei. Não é se criar novas leis, é se colocar em prática. É a sociedade ter esse olhar, essa sensibilidade. Uhum. Eu até deixo um convite aqui para a sociedade Sete Lagoana e adjacente. Vá na instituição conhecer
conheça uma pessoa com deficiência, vai entender os serviços ofertados. Nós temos vários parceiros, várias pessoas voluntárias, né, que vão na instituição, que chegam lá com um olhar e saem com outro. Muda a maneira de você ver, muda a maneira de você atender. Nós tivemos recentemente as estudantes de medicina da Faculdade de Atenas, que fizeram um trabalho voluntário com as mães referente a esses cuidados à mulher, que elas próprias relataram, olha, eu vou ser uma médica diferente a partir de agora. Porque eu não imaginava essas barreiras, eu não imaginava essa dificuldade de algo tão simples. Às vezes, firmar um horário e ser aquele horário de atendimento, ou como você falou mesmo, a questão de medicamentos adequados. Já existe uma lei que obriga o SUS, né, o SUS ele é universal, de ter o fornecimento adequado. Mas eu atendo diariamente 4, 5 mães me relatando, Josi, o Rivotril, a risperidona não tem pelo SUS, esse mês não vai ter. Tá caro. E aí e a pessoa não pode ficar sem o medicamento. Então elas deixam de cuidar delas próprias, de ter uma alimentação adequada, de ter uma vida saudável, em prol de algo para tapar um buraco que é nosso, que é do poder público. Ô, Josi, te interrompendo, eu vi uma matéria, eu não sei se isso é real, quem tem o autista em casa, tem-se uma pensão obrigatória? Não necessariamente. O que acontece? A gente tem o benefício de prestação continuada dentro da LOAS, né, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que ele é para o idoso a partir de 65 anos e para a pessoa com deficiência, que comprova a incapacidade, mas ele tem um recorte de renda muito, eu posso dizer, cruel, que é de 1/4 de salário mínimo. Então, existe, né, houve uma alteração recente que deixou uma brecha de que se a pessoa apresentar gastos, né, com medicamento, com fralda, com algumas coisas, pode-se conseguir o benefício com até meio salário, família. Mas as barreiras que a família, os degraus que essa família tem, burocráticos, para conseguir acessar esse benefício, já são cruéis demais. Eu tenho família que está aí há 8 meses aguardando uma resposta do INSS e tem o direito. E aí, quando ela passa a receber, é apenas um salário, não tem 13º, não tem nada, é apenas um salário fixo ali, condiciona essa família a continuar nessa situação de miserabilidade. Porque se a renda aumentar R$5, ela perde o benefício. São políticas então, assim, é uma cruéis e incoerência, delicadas, né? Que a gente complexas. sabe. Eu quero te ajudar, mas eu vou te impor tanta regra que você acaba desistindo pelo caminho. Uma outra pergunta, ô Josi, para que eu não perca essa pergunta, agora existe muito, aconteceu, eu estou dando exemplo de dentro de casa, né, com minha mãe lá que é a avó e minha irmã que é mãe de autista, eu percebi no começo que houve uma certa restrição em querer acreditar que tem um filho autista. Todo mundo já tinha percebido, mãe, essa menina é autista. Que isso, é o jeito dela, ela é assim mesmo. Ela é retraída. As pessoas também querem se auto-enganar, não? Uma autossabotagem? Existe Às vezes, claro. Sim, sim. A psicologia explica muito isso, né? Existe um processo de negação que esses pais passam, até devido a tudo que a gente vivencia na nossa sociedade. Muitas vezes, a maneira que esse diagnóstico chega para essa família, ou às vezes até antes do diagnóstico, né? As pessoas no entorno estão percebendo esses comportamentos, esses sintomas, e passar por esse processo de negação é dizer que aquele problema não existe, que meu filho não vai sofrer isso. Não, eu não. Isso, meu não. Então, assim, são famílias que precisam muito do suporte psicológico, né? Infelizmente, a nossa instituição APAE, por exemplo, a gente só consegue ofertar tratamento e acompanhamento para a pessoa com deficiência. A gente tem um trabalho social com família, mas não é um trabalho clínico. E o certo seria todas essas famílias terem esse atendimento. Com certeza, se houvesse um apoio maior no início do diagnóstico para esse pai e para essa mãe, existiam menos mães solo. Sim. Existiria menos abandono. Porque a gente vê na prática que para o homem, por uma questão até de machismo estrutural que a gente vive no nosso país, é mais difícil admitir, eu tenho um filho deficiente. Então, é mais complicado. E é como você falou, a mãe acaba abraçando aquilo e perdendo a própria identidade. Acontece uma simbiose mesmo entre esse cuidador
E aí eu falo cuidador porque eu tenho avós que cuidam, eu tenho irmãs que cuidam, madrinhas que cuidam, pais, né? A gente tem, não posso deixar de citar o seu Frederico, que está com a gente todos os dias. Ele é pai de um autista severo, mais grave, que é o Alisson. Ele está com a gente dentro da instituição, todos os de segunda a sexta, que ele é o suporte do filho nesse momento. Ele entende também a dificuldade também. que quem Exatamente. cuida, Sim, a minha presença Sim. ajuda. Né? E isso faz muita diferença. E isso impactou para as outras mães que estão ali ter a presença de um pai, e elas se questionaram e passaram até a permitir uma participação maior desse parceiro nesses cuidados. Vamos dividir a razão, né? Vamos dividir a razão. Porque é muito pesado cuidar de pessoas, né? E assim, a gente não pode deixar de lembrar que essa razão ela tem que ser dividida não só dentro do núcleo familiar. Nós, quanto sociedade, nós temos a responsabilidade nisso, né? Se eu divido a carga com 2, 3, é legal, mas se eu Exatamente. divido com 1.000, fica mais leve Fica ainda. mais né? leve ainda. Fica mais leve ainda. Ô, gente, ô, pastor Alcides, eu com certeza, se vocês não se importarem, a gente bate papo aqui sobre esse assunto o dia todo, a segunda-feira toda. Por mim também. É? Agora, já tem gente aqui que tá doido para pedir uma música e caçar um almoço. Ô, pastor Alcides, mais alguma coisa que a gente gostaria de pontuar? Claro que a gente vai dentro da programação da Rádio Câmara aqui, falando sobre o dia 12, tá? Desse seminário. Eu quero muito pontuar, dando oportunidade ao Paulo. Você deu uma provocada no Paulo, mas você vai perceber mais capacidade de assimilação, de entendimento. Eu provoquei o Paulo com relação às nossas músicas nordestinas e os nossos músicos nordestinos. E o Paulo agora vai discorrer para a gente uma seleção de cantores nordestinos que ele aprecia. Por favor, Paulo. Outra coisa, e eu gosto da música do forró caipira e de raízes, tá? Mas tem Zé Ramalho, Elba Ramalho, Dominguinhos, Luiz Gonzaga, tem mais, peraí. Belchior. Fala Bança, Rastapé, tem também, muito mais, tá? Parabéns. Muito Aí. bem. E outra coisa, vai ter a música sertaneja caipira de raízes. Tem Chitãos e Chororó, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, João Paulo e Daniel, Marlon e Maicon, Rick e Renner, Rio Negro e Solimões, Hugo e Thiago, César e Paulinho, Chico Rei Paraná, Teodoro e Sampaio, Trio Playlist Parada bom. Dura, Marcelinho de Lima e Camargo e muito mais. E A o música primeiro é- jogo? E o primeiro jogo da Libertadores? Vai ter o jo- Vai acontecer quando? Vai ter o jogo da Libertadores, vai ser na quarta-feira à noite, 9h30 da noite. Logo depois de Travessia tem Bolívar da Bolívia e Palmeiras pela Libertadores. E outra coisa, não se esquece, viu? Quarta-feira, o MG2 começa mais cedo, 6h50 da noite, hein? Não perca, hein? E porque o Jornal Nacional começa mais cedo, 7h50 da noite, porque por causa da Libertadores. E tem também, Quinta-feira. quinta-feira à tarde, 15h45 da tarde, tem Brasil e Inglaterra ao vivo pelo amistoso da seleção feminina de futebol, às 4h30 da tarde na transmissão da Globo. E tem também na outra terça-feira que vem, vai ter o jogo de Brasil e Alemanha ao vivo na outra terça-feira que vem, 15h45 da tarde na transmissão da Globo na Libertadores. Muito bem. No Aí, amistoso, vai Edmilson. ter o amistoso. Muito obrigado. Vai ter o amistoso. Meu Deus. Tá ótimo. O que eu quero deixar aqui é o que reiterar que dia 12/4 agora, dia 12 próximo, às 19 horas, ouvintes da Rádio Câmara estejam conosco No aqui plenário no da nosso Câmara. plenário da Câmara para esse seminário que vamos estar
realizando através de uma sessão especial, onde teremos aqui, como eu já disse, a Daniele Castanheira, que estará nos blindando aqui com seu conhecimento, especializada na sua área do TEA, principalmente especializada no CBI of Miami, a Daniela Castanheira, o David Sampaio e a Juliana Ventura, que estarão trabalhando em função exatamente de trazer informações adequadas, e o público-alvo aqui é o público que está diretamente ligado à atenção ao TEA. Uhum. Viu? Ótimo. Então, 12/4 às 19 horas, né, Estaremos lá. E eu gostaria até que você reiterasse isso aí nas Vamos sim, a programação está à sua disposição aqui. Por favor. Só chegou a participação de um ouvinte aqui. Bom dia, me chamo Erlon, fui à palestra do ano passado na Câmara e achei tudo muito bonito no papel, mas na prática nada foi efetivado até hoje. Esperar pelo poder público é complicado, mas admiro muito o pastor Alcides, que realmente está lutando muito para mudar esse quadro na cidade. Grande abraço. Detalhe, eu tenho um enteado autista, grau leve, sei da luta que é. O papel do legislador é essa, eu tenho que provocar. Agora, o executivo, ele precisa ser sensibilizado, e também a comunidade dos pais e amigos dos autistas, eles devem também fazer a sua parte, pressionando, trabalhando, reivindicando, porque é direito, é legal, e a gente está trabalhando aqui na Câmara Municipal em prol do nosso município para que as nossas autoridades tomem a posição que é necessária, é devida, e possa fazer com que, na realidade, políticas públicas sejam instituídas para alcançar este público e dar a devida assistência. Mas com muita luta, insistência e persistência, a gente sai na frente, né, pastor? Que é uma das minhas características, não desanimar, desistir dos meus objetivos. A gente tem certeza disso. Josi, assistência social, muito obrigado. Parabéns aí pelo bebê. Já tem sexo? Não, ainda não. Não, mas os meninos já vão te dar essa dica lá breve, tá? Tem dado, com certeza. Já eles vão chegar, vão organizaram. colocar, eles vão colocar a mão na barriga e falar assim... Já existe verdade. um bolão lá que está sendo feito de menino e menina. Tem alguns que já escolheram até o nome. Ô, Josi, obrigado pela sua expertise aí, tá? Pelo trabalho que você faz junto à PAI lá. Parabéns mesmo. O que precisar da gente, pode contar conosco, tá bom? Com certeza. Eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade, né? De estar aqui com vocês, falar de um tema tão importante. Agradecer muito também pela né, disponibilidade do pastor Alcides nessa batalha. É uma luta constante de verdade. E essas famílias, essas pessoas precisam realmente que a gente derrube essas barreiras, né? E deixar aqui o convite à sociedade, a todos vocês que vão à instituição realmente conhecer o nosso trabalho, que como diz bem a camisa, mais informações, menos preconceito, né? Exatamente. E que as pessoas possam ter um olhar diferenciado e ver a pessoa como a própria nomenclatura diz, né? Pessoa com deficiência. A deficiência vem depois. Estamos aqui com o Paulo. Eu acho que a deficiência está em nós, seres humanos, que não conseguimos ter essa sensibilidade, né? Sim. Ô Paulo, ô Rafael, musicoterapeuta lá na PAI, obrigado. Seu trabalho deve ser extraordinário. Esse carinho que eu vi que você tem aí com o Paulo. E o Paulo já... Vamos caçar o moço? Não, Paulo, calma. Edmilson, muito obrigado, né, o pastor Assis, pelo convite. Né? E, na verdade, é isso mesmo, né? A gente tem esse carinho lá com eles, né? Eu acho que quando a gente se coloca aí no lugar deles, a gente consegue perceber o seguinte, que quando a gente ama, a gente vê o retorno de imediato. Então esse é o resumo do meu trabalho lá. Amar essa turma, que é o que a gente pode fazer de melhor, né? Você passa a ter um monte de filhos. Exatamente. Numa facilidade. Você não imagina quantos, né, Rafa? A Josi está grávida de um livro, mas já está lotado. Vai ter um tanto aí, né? Detalhe. Obrigado, De viu, Paulo? nada, obrigado a você. Rafael. Ô, Paulo, vambora? Vambora. Eu tô com a música do Zé Ramalho ali no ponto. Eu gostaria que você despedisse, agradecesse. Adorei falar contigo, tá? Se você precisar aqui do rádio, tiver alguma coisa que você queira, né, fazer no rádio, pode contar com a gente aqui. Se quiser vir aqui dar uma faladinha, pode contar conosco. E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Parabéns, viu, pela sua turma lá. E aí a música do Zé Ramalho tá ali. Se você quiser despedir já com o Zé Ramalho, fique à vontade. Olá,
Eu queria agradecer, obrigado à audiência e um bom dia para você. Finalizamos. Eu queria agradecer para vocês. Muito bom dia pra você. A gente se fala até qualquer dia, tá? Tchau, 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 pessoal. E bom dia pra você. Tchau, Pastor pessoal. Alcides, obrigado, grande abraço, a gente se encontra. Obrigado, Edmilson. Um abraço a Rafael, Paulo, Josi. Muito obrigado. Um abraço a Pai. Um abraço a todos os ouvintes. E assim fizemos mais um Em Pauta, para você ligado Rádio Câmara 103,5 e também TV Câmara Canal Digital 11.2. A gente se encontra.